Boa noite, glória a Deus pela sua vida. Estamos começando mais uma live Amém. sobre as parábolas da Bíblia. Vamos aguardar enquanto nossos amigos, nossos irmãos vão começar a acessar aí para estar nos assistindo neste momento. Amém. Boa noite, sejam bem-vindos. Ontem nós estivemos aqui falando um pouquinho sobre oração e hoje nós estaremos dando continuidade. Então prepare aí seu coração para o que o Senhor tem reservado para essa noite. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Temos feito aí uma série de estudos sobre as parábolas da Bíblia. Grandes coisas o Senhor tem feito, né? Nós temos nos alegrado com os testemunhos, temos nos alegrado com aquilo que Deus tem, com aquilo que temos ouvido, né? Amém. Com aquilo que as pessoas têm nos enviado, têm jubilado junto conosco, com aquilo que o Senhor tem feito através desse estudo sobre as parábolas da Bíblia. Que privilégio nós temos de estar estudando a Bíblia, e quando nós estudamos, a palavra de Deus é revelada e nos traz maturidade, nos traz um crescimento espiritual. Amém. Né? Glória a Glória a Deus. Deus. Então vá pegando aí a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, a sua caneta, para que juntos a gente possa continuar nesse estudo aí que tem nos feito crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria de Deus. Tenho visto assim que tem sido um tempo de crescimento, né? Verdade. Um tempo de crescimento, um tempo gostoso. Até nós temos comentado que estamos estudando a Bíblia como nunca estudamos. Verdade. Glória a Deus, todos os dias, estudando a palavra. Estava até comentando com o Gabriel que essa quarentena tem nos feito bem, nos trazido amadurecimento. Aquilo que nós temos dito nas lives anteriores, né? Claro que é um momento de crise, um momento que não gostaríamos de estar passando por toda a situação e por todas as consequências que vão decorrer desse período de paralisação, né? Mas se a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estamos certos que estamos no centro do coração de Deus e de fato temos desfrutado da graça de Deus nesse tempo de quarentena, né? Queria mandar um abraço para todos aí que estão nos acompanhando, Amém. que estão entrando. Irmão Carlos Henrique, Deus abençoe sua vida. Irmã Noemê, mãe do Guilherme, Deus a abençoe aí em São Paulo. Glória Amém. a Deus. A paz do Senhor, irmã Célia, glória a Deus pela sua vida. Sejam bem-vindos. Amém. Prepare o seu coração para o que o Senhor tem reservado. Como sempre, o Gabriel vai estar ministrando o estudo, enquanto isso nós vamos comentando. Se você tiver alguma dúvida acerca do assunto, vai postando aí as dúvidas e assim a gente vai amadurecendo junto. Amém. É gostoso esse feedback, que a gente vai conversando e já vai postando as perguntas e assim já vai respondendo. E é a mesma coisa se a gente estivesse junto, né? É verdade. Glória a Deus, a tecnologia tem nos aproximado nesse momento de distanciamento, né? Isso Deus mesmo. abençoe a irmã Fernanda, irmã Gilda. Glória a Deus pela vida de vocês. E vamos lá para o nosso estudo de hoje. Vamos estudar sobre mais algumas parábolas da Bíblia. Olha que coisa tremenda e interessante. Se a Bíblia fala, se o próprio Jesus fala nos evangelhos, né, que tudo que ele falava era por parábolas, então nós estamos falando de um princípio elementar aí, básico para a nossa caminhada cristã. Sim. Nós precisamos compreender as parábolas da Bíblia. Tudo que Jesus ensinava era por intermédio de parábolas, para se cumprir também o que era dito pelo profeta Isaías, que Cristo viria e por intermédio dele ele revelaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. E como que ele faria isso? Através das parábolas. Deus seja louvado. Você que está entrando aí, a Juliana, seja bem-vinda. Glória a Deus, tem nos acompanhado em todos esses estudos. A Cirlei, glória a Deus, sejam bem-vindos. A Tati também, Deus abençoe. Tati sempre nos acompanhando para um tempo de crescimento. A Leia, seja bem-vinda. Leia, glória a Deus pela sua vida. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 11. Se você se recordar, você que nos acompanhou ontem, nós meditamos sobre a parábola do amigo insistente, a parábola daquele amigo que importunava o seu amigo, né? Durante a noite, durante a meia-noite, buscando pães. Nós falamos que se tratava de uma parábola sobre oração, né? E hoje nós daremos continuidade em mais algumas parábolas que também vão versar, também vão falar sobre o mesmo assunto, sobre oração. Glória a Deus. Amém? Então já ficou claro aí sobre o tema principal dessas parábolas, que é sobre oração. E oração é algo que é simples,
Oração é falar com Deus, é desenvolver um relacionamento Amém. com Ele, e um relacionamento diário. Todos os dias você conversa com Ele e assim você vai desenvolvendo a sua oração. E é legal que a oração também é desenvolvida pela leitura da palavra. Quando nós começamos a ler a oração, ler a palavra, nossa oração fica mais completa. Reparou nisso? É verdade. Pensa no seguinte, se oração é você conversar com Deus, é você se relacionar com Deus, tenta aí relembrar quando você se encontra com alguém que você conhece pouco. Normalmente você chega para conversar com uma pessoa e você não tem assunto. Verdade. Aí você chega lá da pessoa, oi, tudo bem? Ó o tempo. Vai chover. Calor, né? Por que você não tem muito diálogo com essa pessoa? Porque vocês não têm relacionamento. Agora pensa o oposto. Alguém que você conhece muito. Você conhece a pessoa muito, vocês conversam direto e parece que toda vez tem assunto, sempre tem assunto. Eu e a minha esposa, por exemplo, nós conversamos o dia inteiro, né? Às vezes eu estou trabalhando e ainda às vezes a gente conversa pelo WhatsApp. E às vezes quando eu chego a gente tem mais coisa para conversar. Por quê? Porque temos um relacionamento. Amém? Então oração é isso. À medida que você vai crescer e vai se aprofundar no seu relacionamento com Deus, automaticamente o seu tempo de oração com Deus, o seu tempo de intimidade com Deus vai aumentar. Amém? Então hoje, se você ainda não consegue orar por muito tempo, ou não consegue orar por muitos minutos, vamos assim dizer, não se preocupe e não se atenha com isso. À medida que você crescer no seu relacionamento com Deus, você vai também crescer no seu tempo de oração. Amém. Amém? E é gostoso desenvolver esse relacionamento, desenvolver essa oração. Porque você começa orando pouco e de repente você se vê ali o dia todo falando com o Senhor. Amém. Não é assim? Todo momento você tá, será que eu vou por aqui? Eu faço dessa forma? O que o Senhor acha disso? Essas mensagens pelo WhatsApp que a gente manda é assim pelo WhatsApp de Cristo. Manda pro seu WhatsApp o dia inteiro. Sei o que eu faço, o que o Senhor acha, isso é maravilhoso. Então vamos desenvolver o nosso tempo de oração. Aleluia. Abra lá então comigo em Lucas capítulo 11, versículo 11. Amém. Lucas capítulo 11, versículo 11. Lucas capítulo 11, versículo 11. Então nós vamos estar dando continuação ao nosso estudo. Então ontem, assim que o Senhor Jesus Cristo, ontem nós aprendemos sobre a parábola do amigo importuno, do amigo insistente, e assim que Jesus termina de narrar essa parábola do amigo insistente, Jesus já começa a contar essa outra. Então você observa aí que o assunto não muda, que Jesus não muda a sua linha de ensino, ele continua falando sobre o mesmo assunto, ele continua falando sobre oração. Amém? Então olha lá, Lucas capítulo 11, versículo 11. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Olha que tremenda essa parábola. É uma parábola que meu pai sempre me ensinava e sempre falava para mim quando eu era criança. E quando ele me ensinava e me contava essa parábola quando eu era criança, era para quê? Era para destacar a bondade de Deus. É para destacar o favor de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o objetivo dessa parábola. É destacar a bondade e a graça de Deus em seu relacionamento conosco. Olha lá, se você quiser escrever aí em cima, dar um título para essa parábola, eu vou sugerir o mesmo título que está aqui na minha Bíblia, na minha Bíblia de estudo. Parábola da paternidade. Pode colocar assim, fica um assunto legal para você sempre lembrar desse estudo que nós estamos fazendo. Então escreva na sua Bíblia aí, parábola da paternidade. Então o que o Senhor Jesus está fazendo nessa parábola, ele está fazendo uma contraposição. Ele não está se colocando na condição de semelhante ou parecido com a pessoa dessa parábola, com um pai mau. O que ele está querendo dizer é, se nós, em comparação a Deus, somos considerados maus, por mais que você seja um pai bom, por mais que você cuide muito bem dos seus filhos, em comparação a Deus, você é considerado mau. O próprio Jesus disse isso, né?
Certa vez um homem, sem reconhecer a divindade de Cristo, a divindade de Jesus Cristo, disse: bom mestre. Ou seja, ele estava falando que Jesus era um homem comum, mas estava chamando Jesus de bom. E imediatamente Jesus retruca: por que me chamas bom? Né? Por que me chamas bom? Se bom não é somente Deus. Ou seja, Deus é bom e em comparação a Deus nós somos considerados maus. E o que Jesus está dizendo aqui é que se nós, que somos maus, não vamos dar outras coisas, ou não vamos dar essas situações aqui, ó, não vamos dar uma serpente, não vamos dar um escorpião, não vamos dar não vamos dar um escorpião, não vamos dar uma pedra para o nosso filho, quanto mais ele que é bom, quanto mais ele que é gracioso. Então vamos começar a fazer umas anotações nessa parábola? Amém. Olha lá. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, coloque entre parênteses pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, coloque entre parênteses peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Coloque entre parênteses aí na sua Bíblia, Espírito Santo. Amém? Amém. Então, o texto está comparando aqui pão, peixe e um ovo, ou seja, alimentos com o Espírito Santo. E o que o Senhor está querendo nos ensinar aqui, e o que o Senhor está falando aqui a respeito de oração? Muitos de nós, quando vamos orar a Deus e quando vamos buscar o Espírito Santo de Deus, não fazemos da forma correta, porque fazemos debaixo de acusação. Isso é uma coisa muito interessante, eu já vi muito isso. Muitas vezes você vai clamar por ser cheio do Espírito Santo, ou você vai clamar para o Espírito Santo te orientar, ou para te conduzir em algum assunto, porque o Espírito Santo habita em você, amém? Amém. Você que recebeu a Cristo, você foi feito o templo do Espírito Santo. Então muitas vezes você que é templo do Espírito Santo, que precisa desenvolver um relacionamento, um momento de comunhão com o Espírito Santo, você ora debaixo de acusação. Por quê? Porque você acha que não é merecedor. Verdade, isso acontece muitas vezes. Nós nos apresentamos a Deus, mas ficamos ali envergonhados ou não conseguimos manter esse relacionamento íntimo porque a gente olha para dentro da gente e não vê nada. Não. Então olha que coisa interessante, Jesus está comparando o Espírito Santo a um alimento. E no que se refere à criação de filhos, a alimentação é um direito do filho. Verdade. Coloca isso aí, puxa uma observação aí na parábola e coloca assim, uma observação. Alimento é um direito dos filhos e não um privilégio. Olha lá, se porventura o seu filho ou a sua filha fazer algo que vai te entristecer ou te desobedecer, qual vai ser a sua atitude? É correto você como pai ou você como mãe chegar no seu filho, na sua filha e falar assim: ó, filho, você me desobedeceu e agora a partir de hoje você vai ficar 5 dias sem almoçar. A partir de hoje você está proibido de relar nessa geladeira, você não vai almoçar, vai ter só uma jantinha leve para você porque você está de castigo. Isso existe isso? Não, até vai trazer prejuízos, né? Até vai trazer prejuízo. Deixa Por quê? sem comer. Porque alimento não é privilégio, alimento é direito. Glória. Amém? Guarda isso no seu coração. Então, quando você orar pedindo o Espírito Santo de Deus, não ore debaixo de acusação, achando que você não é digno, porque o Espírito Santo é um direito a todo aquele que nasceu de novo. Glória a Deus. Amém? Guarde Nós estamos isso lá no na seu coração. parábola de Lucas, capítulo 11, versículo 11. Amém. Irmã Alessandra, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, seja bem-vinda. Acabamos de começar, seja bem-vinda. Então, o que o Senhor está dizendo aqui nessa parábola, Lucas capítulo 11, versículo 11, é: você tem que orar, você tem que clamar pedindo o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo, então você vai ter que clamar para ser cheio do Espírito Santo. Amém? Você quer ministrar o Espírito Santo sobre a vida de alguém, não tenha medo, não tenha receio.
O Espírito Santo é um direito a todo aquele que crê, Amém. a todo aquele que nasceu de novo. Mas enquanto você estiver debaixo de acusação, achando que isso não é direito seu, você não vai desfrutar do melhor de Deus. Nós não vivemos o melhor de Deus por isso. Nós limitamos o poder do Espírito sobre as nossas vidas. É verdade. Não é verdade? É verdade. E o Espírito Santo é um alimento. Quando nós não nos alimentamos, nós ficamos fracos. Então, se o Espírito Santo é um alimento e é nosso direito, nós temos que buscar ele com intensidade. Temos que buscar e buscar com intensidade. É verdade. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de João. João, capítulo 7, versículo 37. João, capítulo 7, versículo 37. Amém? Amém. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, se você crê, do seu interior a promessa é que fluiriam rios de águas vivas. Veja bem, não é ter apenas o Espírito Santo em você habitando, claro que isso é algo grandioso, mas é mais que isso, é mais profundo. É ter o Espírito Santo fluindo de você como um rio de águas vivas. Um dia o Senhor me deu uma comparação sobre isso, porque o Espírito Santo de Deus já habita dentro daqueles que creem em Jesus. Só que o que acontece muitas vezes é que nós limitamos o poder do Espírito. E o Senhor me deu uma ilustração, que muitas vezes o Espírito está dentro de nós como se fosse dentro de uma bexiga. Ele está dentro de nós, mas muitas vezes sem ação, sem eficácia. Então é necessário deixar o Espírito Santo de Deus se romper dentro de nós, para que sim, ele venha a ser liberado sobre as nossas vidas. Amém. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. O entendimento dessa parábola. Lembra que eu disse que desde pequeno meu pai me ensinava sobre essa parábola? Mas uma revelação mais profunda dessa parábola eu tive já depois de adulto. Já tinha meus 20 anos, 20 e poucos anos. Sim. Eu me recordo que desde alguns anos atrás, já faz bastante tempo, nós começamos a ministrar algumas palavras, algumas ministrações de encontros com Deus. Sim. Então, como temos encontros com Deus, tanto eu quanto a Karina, a gente está ministrando. E eu ministrava diversas parábolas, diversas ministrações, diversas palavras. E eu confesso para os irmãos que uma palavra, Glória né? Parábola, às vezes confunde, mas uma palavra que eu ministrava, que não tinha ministrado ainda no encontro, era a palavra do batismo com o Espírito Santo. Sim. E eu ficava pensando assim, aí um dia minha mãe falou assim: filho, o fulano que ia vir ministrar essa ministração não vai poder estar aqui, você ministra? E eu fiquei pensando, aí na hora que eu fui falar para minha mãe que eu não ia ministrar não, para ela por outra pessoa, porque eu tava meio com receio, né? E qual que era o meu receio? Mas Senhor, orar e não acontecer nada. Eu vou orar e não vai acontecer nada, depois eu vou orar, o povo não vai ser batizado, né? Quando o fulano prega, quando minha mãe prega, elas pregam, o Espírito Santo vem, enche as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Eu não sei, Senhor, eu não dou conta não, vou orar aí, não vai acontecer nada, né? Eu vou orar, qualquer outro prega, essa aí não. Aí o Senhor abriu meu entendimento para essa palavra. Falou assim: Gabriel, olha o que o Espírito Santo falou no meu coração. Gabriel, se você pedisse isso para o seu pai Odair, ele ia fazer? Se você precisasse ministrar a palavra do Espírito Santo e o Espírito Santo dependesse do seu pai Odair para ser enviado, ele enviaria ou não enviaria? Eu falei: meu pai ia enviar sim, ele não ia deixar na mão não. Aí o Espírito Santo complementou com essa palavra no meu coração: pois se seu pai, sendo mau, não lhe nega essas coisas, não lhe nega aquilo que ele é por direito, não lhe nega aquilo que é alimento para você e para as pessoas, quanto mais eu, quanto mais o Pai que está nos céus. E daí ele ministrou, e o que aconteceu? O Espírito Santo veio naquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, depois disso aí mudou meu entendimento. Mudou meu entendimento bastante. Porque antes, às vezes acontecia o quê? Claro que você tem que ter uma preparação para a palavra, para pregar, para ensinar, isso aí é óbvio, irmão, não tô desfazendo disso. Mas muitas vezes eu era chamado em cima da hora por algum assunto, ou por alguma coisa, ou para substituir alguém, e sempre me dava um receio. Tem que ser agora que o fulano não está aqui, vai ter que ser você, vem aqui.
Aí eu ficava assim, ai Jesus, Será? Eu não sou digno porque eu não me preparei ainda. Ó, porque eu nem de manhã acordei, não li, não dá. Mas aí quando essa palavra entrou no meu coração, assim, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não nos dará todas as coisas, não nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não tenha medo, não tenha receio. Ore, clame, busque pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, é um direito a todo aquele que nasceu de novo. Sempre nós temos experiências com o Espírito Santo. E as maiores experiências que nós temos com ele é quando você começa a buscar com intensidade, falar: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, me enche. E na leitura da palavra, e escutando louvores, e você se rende à ação desse Espírito. Irmãos, o Espírito Santo vem com uma manifestação tão grande. Tremendo. E ele invade o ambiente, ele te enche, ele te dá uma experiência. Eu vejo que chegou o tempo de pararmos de viver de experiências do outro e começarmos a ter as nossas próprias experiências com Deus. E creia, o Senhor quer te levar a ter experiências com Ele, mas para isso você precisa se render à ação do Espírito Santo. Quantas vezes eu vejo pessoas que vêm até nós e falam assim: olha, eu senti o Espírito Santo vindo, mas daí se retrai. Fica com medo. Fica com medo e começa a pensar: não sou merecedora, eu sou pecadora, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E não recebe o alimento que está sendo lançado. Quantas vezes eu já vi acontecer isso? Eu também vi várias vezes. Então, o Espírito Santo habita em você. E você tem que desenvolver esse relacionamento, você tem que ser cheio dele. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Senhor Jesus diz que não nos deixaria sós, mas enviaria o Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas. Glória o Espírito Santo é o seu professor por excelência, ele habita em você, e é desejo do coração de Deus derramar o Espírito, mais do Espírito sobre a sua vida, porque é um direito de todo aquele que nasceu de novo. Imagina, o Espírito Santo é o nosso professor. Então, irmãos, que lindo isso. Olha só, se você é maravilhoso, se você fizer alguma coisa errada, claro que nós temos um pai amoroso. Sim. E como um pai amoroso corrige o filho que ama. Sim. Todo pai que é amoroso, ele corrige o filho que ama. Deus não é diferente. Se você fizer alguma coisa ou pisar na bola, irmão, é claro que Deus vai te corrigir. É claro que se precisar, Deus vai aplicar uma correção na sua vida. Só que crendo que eu estou falando a correção do Senhor sobre a sua vida, não quer dizer e não vai... como é que vai dizer? Não vai ser da forma de tirar de você o Espírito Santo ou te afastar do Espírito Santo, pelo contrário. Amém? Então não tenha medo e não fique debaixo de juízo. Glória a Deus. Até porque a mudança que ocorre em nós não é pela força do nosso braço. Sabe quando você tem aquela coisinha que te impede de viver o melhor de Deus? Não vai ser pela força do nosso braço que nós vamos conseguir, mas será pela ação do Espírito Santo em nós. Amém. Quantas pessoas tentam sair de algum vício ou alguma mania, algo que te limita de viver o melhor de Deus, e começa a tentar com o próprio punho, com o próprio braço, e não consegue. E muitas vezes fica decepcionado com isso. Mas não é dessa forma. É a ação do Espírito em nós que irá nos transformar. Amém. É ser cheio. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vai lá na parábola, Lucas capítulo 11, versículo 11, e anote mais um versículo aí nas suas observações sobre esse texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Deus abençoe o irmão Jacinto, grande abraço. Irmã Marli também, Deus abençoe. Glória a Deus, sejam bem-vindos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Só para complementar o nosso ensino sobre essa parábola. Amém? Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Espírito Santo já habita em você. O Espírito Santo se uniu ao seu espírito. E agora é um espírito só. O seu espírito e o Espírito Santo não separa mais. Ele habita em você. Então não tenha receio de buscar essa comunhão, de buscar esse enchimento, de buscar os dons, de pedir, de clamar, de buscar. O Senhor está falando sobre a insistência na oração. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Ele.
ele está esperando, ele está ansioso para te abençoar. Fico imaginando o Espírito dentro de nós, ansiando por esse relacionamento íntimo. Eu falo que uma vida com o Espírito Santo é uma vida cheia de aventuras. Amém. Não é assim? A nossa vida com o Espírito Santo é cheio de aventuras. Porque você está procurando alguma coisa, não acha, de repente você fala, Espírito Santo, onde está? Daí o Espírito te leva. Eu lembro um dia que eu estava em casa, saindo para ir para academia, e eu lembrei, preciso pagar a academia. Olhei dentro da carteira, não tinha dinheiro. E eu falei, eu preciso pagar a academia para conseguir entrar. Eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Eu não queria passar no banco, porque eu não tinha tempo, ia começar uma aula. Eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Eu lembro que ele falou claramente, ele falou, vai no guarda-roupa, pega uma blusa do Gabriel e coloca a mão no bolso. Só que o Gabriel é advogado, então ele tem vários paletós. E eu peguei e coloquei a mão no primeiro e tinha o valor exato para pagar a academia. Amém, glória a Deus. Imagina, uma coisa tão simples, mas que eu parei e falei, Espírito Santo, o que eu devo fazer diante dessa situação? Uma situação simples do cotidiano. Então, nós devemos parar tudo. Espírito Santo, o que eu devo fazer? A maneira que eu devo agir? Talvez você precise de sabedoria para agir com o seu cônjuge, com os filhos, com alguns familiares. Espírito Santo, o que eu faço diante desse desafio? Amém. Irmãos, o Espírito Santo está aí para ser seu professor em tudo que você precisar. Desde exemplos ou de situações simples até as situações mais complexas possíveis. Desde situações normais do seu cotidiano até a pior situação, uma situação mais complexa do seu trabalho. Isso. O Espírito Santo está aí para te ajudar. Amém? Ele vai te encher de sabedoria, de criatividade, de unção, de poder, de graça. E aí você vai estar com essa unção, com esse poder dentro de você, com essa dinamite dentro de você e vai fluir como um rio de águas vivas. Ô Gabriel, você é advogado. Vou fazer uma pergunta. Diante dos seus desafios diários, já aconteceu de você buscar auxílio do Espírito Santo? Direto. O Espírito Santo, o que eu vou fazer? Não tem mais jeito não. E aí o Espírito Santo dá uma saída. E aí o Espírito Santo faz uma situação, né? Ou algumas coisas que parece que o seu dia está travado, por exemplo. Sim. Às vezes você faz um projeto para o seu dia e fala assim, hoje meu dia vai ser produtivo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo lá. E aí você chega no trabalho, não sei se você já passou por isso, independente da sua profissão. Aí você chega no seu trabalho e parece que trava o dia. Você ficou fazendo uma coisa só e travou, não está fazendo nada. Aí você para, dá aquela horário para respirar. Espírito Santo, eu preciso de ajuda. O que eu faço? Espírito Santo, tem alguma coisa me travando aqui. O que eu faço? Creia, ele vai te direcionar. Já aconteceu com vocês? Vão deixando aí nos comentários pra gente, que a gente vai aqui comentando. Será que já aconteceu de você passar por um momento difícil? Eu não sei o que eu vou fazer. E de repente você parar tudo e orar e pedir o auxílio do Espírito Santo? Ou também algo ruim, em que você não parou e deu errado? Problema, é. Enquanto você vai escrevendo aí os seus comentários, abra comigo agora no livro de Lucas. Já está em Lucas, né? Agora nós vamos para outra parábola também sobre oração. Lucas capítulo 18. A parábola de Lucas capítulo 11 que nós estudamos ontem e terminamos hoje é um paralelo, né? É um complemento com essa parábola de Lucas capítulo 18. Amém? Amém. Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha lá, já anota aí. Esse aqui o Senhor já adiantou para nós. Ele já deu a interpretação da parábola no primeiro versículo do capítulo. O que é essa parábola, irmão? Sobre o que nós estamos falando? Qual que é o significado dessa parábola? Essa parábola coloca entre parênteses. Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desanimar. Então, tanto essa parábola de Lucas 18 quanto a parábola de Lucas 11, do amigo insistente, elas estão destacando o quê? Que na nossa caminhada cristã, nós temos que ter uma vida de oração. E a nossa vida de oração tem que ser caracterizada pela perseverança. Amém? A perseverança vai provar a nossa fé. A perseverança prova a realidade da nossa fé e nos faz amadurecer. Ser constante. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação e você fala, não, agora eu vou me posicionar. Eu preciso mudar na área profissional.
e você começa a orar, mas não é constante diante daquela situação. Então, perseverar é ser constante, é continuar firme naquilo, né? É verdade. Então, tá aí o significado dessa parábola. O irmão Antônio comentou aí conosco. O pastor Benihim fala que o Espírito Santo é o melhor amigo nosso. Verdade. É verdade. Inclusive, eu até destaco e indico 2 livros para vocês aí dele. O Bom Dia Espírito Santo e o livro que chama Unção. São 2 livros tremendos que vão falar sobre o relacionamento com o Espírito Santo. É maravilhoso. Amém? Versículo 2. Então, essa parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém. Essa é a parábola da persistência recompensada, ou a parábola, todo mundo conhece assim, a parábola do juiz iníquo. Se talvez a sua Bíblia for de estudo, ela já vai estar escrita, mas se não, você pode puxar uma observação e escrever aí, parábola do juiz iníquo. Amém. Versículo 2. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra meu adversário. Coloque entre parênteses aí a frase, o pedido dessa viúva. Faze-me justiça contra o meu adversário. Coloque uma observação, né? O pedido dela era pertinente. O pedido dela era uma coisa verdadeira. Legítimo. Era uma coisa legítima, exatamente. A oração dela era uma oração legítima. Então, cuidado com as suas orações, com os seus pedidos. O Senhor está ansioso para responder, mas tem que ser uma oração legítima. Amém? O que seria uma oração ilegítima, Gabriel? Por exemplo, certa vez uma pessoa pediu uma oração, para minha mãe inclusive, né? Faz muitos anos, né? E aí quando minha mãe foi perguntar para ela qual que era o pedido de oração, a mulher falou assim, sabe o que é, irmã Val? É que eu tô orando porque eu conheci um rapaz e ele é casado. Meu Deus. E a gente começou a sair. Eu quero que você ora porque ele falou que vai deixar a esposa dele e a gente vai ficar junto agora. Que oração é essa, irmão? Meu Né? Deus. A pastora Val deu uma resposta assim maravilhosa para ela, né? Dando uma correção daquelas puxadas de orelha mesmo. E claro que não orou, né, irmão? Por quê? Porque é uma oração ilegítima, é uma coisa que não tem lógica, né? Outra oração ilegítima, uma oração fora de hora, é quando você pede para Deus algo que você sabe que não está preparado. É verdade. Em que sentido, Gabriel? Você não falou que a gente tem que sonhar alto? Sim, a gente tem que sonhar alto. Mas nada daquilo que vai te afastar de Deus, que é para o seu próprio deleite, que é para a sua própria glória, é do interesse do Senhor. Por exemplo, muitas pessoas vão pedir algo que não vai glorificar a Deus, mas vai glorificar só o eu dele. É a pessoa que quer se aparecer, é a pessoa que quer fazer, né? Um exemplo, você às vezes quer fazer uma obra ou quer construir uma igreja. Você quer construir uma igreja e você ora para o Senhor que você quer construir uma igreja. A oração, a princípio, é legítima, mas o Senhor vai sondar o seu coração. Sim. Você quer que o Senhor responda essa oração para quê? Para que vidas sejam edificadas ou para que o seu nome seja glorificado? Amém? Então, dependendo da sua oração, Deus vai tratar o seu coração primeiro, para depois respondê-lo. Já vi também muitas pessoas que pedem algo a Deus e isso acaba afastando ela do Senhor. Eu já vi muito também. Peço um sítio para o Senhor. Só que daí eu vou no domingo no sítio. Final de semana. E o culto, tem culto no domingo, né? Mas sabe aquela tardezinha bem gostosa lá no sítio? E Aí eu tô não vem, não volta. reunida ali com a minha família. Tenho que cuidar do sítio. E agora? Como que eu vou no culto, Gabriel? É verdade, isso acontece também, né? Eu conheci algumas pessoas, por exemplo, que eles, quando estavam desempregados, iam na igreja. Quando Deus arrumava o emprego, eles saíam da igreja. E perdi o emprego e voltava. Perdi o emprego e voltava. Eles estavam num ciclo. Eu falei assim, irmãos, tem que parar com isso, porque senão quando o senhor sentir saudade de você, ele vai tomar seu emprego para você voltar para ele, né? Porque só volta quando perde o emprego. Olha lá, versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, ou seja, me incomoda, me perturba, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Olha lá a importunação de novo. Coloca entre parênteses aí. Importune. É incomodar, né? É fazer ou falar com insistência,
perseguir algo insistentemente. É isso que essa mulher estava falando. Anote aí essa observação. O que o Senhor Jesus está falando com essa parábola? Nessa parábola, diferente das outras, nós não temos uma comparação de personagens com o Senhor Jesus ou conosco. O que o Senhor está fazendo nessa parábola é uma contraposição. Ele está contando uma história de uma pessoa ruim, de uma pessoa iníqua, para dizer, se até esse juiz que era iníquo respondeu à oração da viúva, quanto mais eu que sou bom. Imagina. Amém? Então coloca essa observação aí. O Jesus está fazendo uma contraposição com aquele juiz iníquo. Nessa parábola, nenhum personagem vai se comparar com o Senhor Jesus, como nós vimos nas virgens, ou na do amigo. Não, é apenas uma contraposição, um paralelo que o Senhor está fazendo aí entre um personagem e ele. Amém? Glória a Deus. A irmã Gilda falou que já viu muito isso também. Verdade. Olha lá, versículo 6. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, irmão, se até um juiz injusto ouviu o clamor de uma viúva em toda a sua simplicidade, em toda a sua falta de influência e falta de recursos, ainda assim, apenas pela persistência dela, o juiz iníquo, o juiz injusto a ouviu. Quanto mais o nosso Deus, que é um juiz justo e é um Pai amoroso. Ele está ansioso para nos responder e fazer justiça depressa à nossa causa. Glória a Deus. Amém? Amém. Destaca um outro ponto aí conosco. Versículo 7. Ainda que tardio para com eles, coloca entre parênteses, tardio. Irmã Marli falou que está com saudade do culto. Eu também, irmã. Glória a Deus. Em breve estaremos reunidos. Amém. Em nome de Jesus. 2 Pedro, coloca entre parênteses tardio e vai para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amém. Lá no final da sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. A Karina vai ler para nós. Amém? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém. O Senhor Jesus, nesse texto de 2 Pedro, ele está falando sobre a questão da salvação. Mas aqui nós vemos um princípio que a gente pode aplicar nessa parábola, que o quê? Que o Senhor não tarda em sua promessa. Guarde isso no seu coração. Então, quando fala aqui que clamam a ele dia e de noite, ainda que tardio, é que às vezes nós, o nosso intelecto limitado, a gente acha que o Senhor Jesus está demorando. Sempre, né? Nós achamos que o Senhor está demorando. Mas o Senhor Jesus não está demorando. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está criando em você perseverança. Ele está aperfeiçoando a sua fé. Ele está fazendo você amadurecer. Eu vejo assim que é necessário amadurecer para receber a promessa. Exemplo, tem alguns que estão pedindo um cônjuge, mas muitas vezes não estão preparados para receber esse cônjuge. E daí se casa e vem vários problemas. Então o Senhor primeiro Ele quer te preparar para receber. Se numa gestação a mulher fica grávida e o bebê já nasce? Tem um período aí, né? Tem um período, não tem? Um período de 9 meses em que há aquela preparação até a chegada daquele filho. Então o Senhor tem promessas para as nossas vidas, mas tem um tempo de amadurecimento, o tempo de espera, o tempo que irá nos preparar para receber Amém. Aquilo que nós tanto estamos almejando da parte de Deus. E esse período, irmãos, Deus não está atrasado. Ainda que a gente pense que Ele está atrasado, Ele apenas está nos preparando. Lembra que a perseverança, ela vai provar a sua fé.
ela vai provar a realidade da sua fé. Então, ela vai te levar a um amadurecimento. Tem um texto que vai falar sobre isso. Sim, Tiago. Anote aí, nessa parábola, puxe uma observação aí a partir do versículo 7, coloca um texto para você ter uma referência aí. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 2, do versículo 2 ao 4. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência ou produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Então aqui está paciência, perseverança. Então às vezes Deus vai nos submeter a um tempo de espera para que a gente possa ser treinado e amadurecer na questão e no dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha que interessante, o Senhor fala que Ele permite que nós passamos por várias provações para que a gente venha a ser completo, inteiro. Porque quando a gente está completo e inteiro, a gente consegue receber e usufruir daquilo que é a promessa sobre as nossas vidas. Amém. Olha que interessante. Amém. Então, se você tem pedido algo ao Senhor, passe por esse momento de espera, mas sabe, sendo maleável nas mãos do Senhor, porque nós temos dois tipos de tratamento. Pessoas que são maleáveis. Então, se é maleável, é uma coisa mais fácil do Senhor Ele forjar. Amém. Mas se a gente for um pouco endurecido, não vai levar muito mais tempo? Vai levar mais tempo. Vai levar mais tempo. Então, que nós vamos ser maleáveis na mão do Senhor. Quem aí é maleável na mão do Senhor? Ou um pouco mais difícil? O que vai deixar a gente maleável, muitas vezes, é o fogo. Verdade. Às vezes são o fogo das provações, ou em muitos casos, se você não se deixar ser aperfeiçoado nessa época, agora vai ser o fogo do tribunal de Cristo. Mas todos seremos aperfeiçoados por Cristo. Amém? Até o dia de Cristo, essa é a promessa, que Ele vai nos aperfeiçoar a todos. Interessante, a gente Amém? não precisa ficar preocupado. Todos seremos aperfeiçoados. Precisa sim, porque na tribulação não quer ser aperfeiçoado lá não. Misericórdia, nem no tribunal de Cristo. Vamos aperfeiçoar aqui, irmão. Onde você prefere ser aperfeiçoado, Célia? Amém? Aqui ou no tribunal lá? Aqui, né? Será, Célia? Onde você prefere? Vamos lá. Então, essas são parábolas sobre oração. E falando sobre parábolas sobre oração, a gente vai complementar com mais uma parábola pequena hoje, para que a gente possa então compreender e deixar isso fluir dentro de nós. Abra lá comigo agora em Mateus, capítulo 9, versículo 16. Essa também é uma das minhas prediletas, irmãos. Mateus, capítulo 9, versículo 16. Mateus, capítulo 9, versículo 16. Nós resolvemos meditar sobre essa parábola também hoje, né? Por quê? Porque ela vai casar muito bem com a questão da oração e com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, através da perseverança e da oração. Porque para que a gente possa viver o melhor de Deus, nós precisamos renovar o nosso entendimento e precisamos estar com as vestes novas. A Célia falou que prefere ser aperfeiçoado aqui. Leonardo falou aqui. Cada vez mais, né, Célia? Glória a Deus. Glória Eu também a Deus. prefiro ser aperfeiçoado aqui. Amém. Até porque aqui nós somos aperfeiçoados até uns 80 anos, é o tempo médio aí de vida. E lá, vai ser quanto tempo para ser aperfeiçoado? Vai demorar um pouquinho mais aí, né? Tem 1000 anos aí, né? Pra ser. Mateus, capítulo 9, versículo 16. Abre conosco aí. Amém. Amém? Se quiser anotar aí na sua Bíblia, é a parábola do remendo e dos odres. Parábola do remendo e dos odres. Essa parábola ela é narrada em Mateus 9,16, que a gente vai ler agora. Ela também é narrada em Marcos 2,21, capítulo 21 e 22. Marcos capítulo 2, versículo 21 e 22. E ela também é narrada em Lucas capítulo 5, versículos 36 a 39. Em todos os evangelhos, nesses 3 evangelhos, ela é narrada a mesma parábola, só que ela tem algumas particularidades em um ou em outro evangelho, amém? Então é interessante às vezes você ler nos 3 para ver as diferenças aí e como elas se complementam em cada uma das narrativas. Olha lá, Karina vai ler para nós. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura.
o rasgo, né, irmão? Falando bem o português mais claro aí, né? Se você colocar um remendo novo em uma roupa velha, o rasgo vai ser melhor, vai ser maior ainda. Eu já vi isso, uma pessoa que tá com a roupa ali gasta e daí coloca um remendo. Antes se fazia muito isso, as pessoas que trabalhavam mais na lavoura, pegavam e tal, tinha aquela roupa de trabalhar, então se colocava um remendo novo, mas daí rasgava mais ainda. Rasgava mais ainda. Por quê? Porque uma roupa velha, ela quando ela já foi lavada várias vezes, ela já passou por aquela questão, aquele processo que tem aquele encolhimento, né? Quando lava, sempre acontece isso. E quando você coloca um remendo novo numa roupa velha e você vai lavar, o que vai acontecer? Na hora que o remendo novo passar por esse processo que ele vai encolher ou um processo de lavagem, vai rasgar tudo. Não é verdade? Então isso pode até funcionar aí, você que é mãe já deve ter feito isso nas calças do seu filho, né? Mas é paliativo. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava de ficar escorregando com as calças do uniforme do colégio, uma rampinha que tinha na escola, e rasgava tudo os joelhos da minha calça. Aí um dia minha mãe mandou remendar tudo, mas não adiantava muito não. Glória a Deus que ele não faz mais isso, hein? Olha lá, o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo para nós, nessa parábola, coloca aí, coloca entre parênteses na sua Bíblia, ninguém. Quando a Bíblia diz que ninguém faz isso, não é no sentido que, quando a Bíblia fala ninguém deita ou ninguém faz esse remendo, não é no sentido que ninguém nunca fez isso, porque muita gente faz isso, e até no sentido que nós vamos falar agora. O que o Senhor está dizendo é que não é aconselhável fazer isso. Fica bem claro, amém? Né? Não é para se fazer isso. Mas tem gente que faz, amém, irmão? Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Coloca entre parênteses aí na sua Bíblia, roupa velha. O que é roupa velha? Roupa velha vai apontar para a nossa vida antes de Cristo. Amém? A roupa velha vai apontar para a sua vida antes de aceitar a Cristo. Então não tem como você pegar alguns pontos do Evangelho e querer viver a mesma vida antiga, remendando algumas coisas. Sabe o que acontece? É algo que acontece. Às vezes a gente vem para Cristo, mas quer trazer algumas coisas, algumas manias, alguns hábitos que tínhamos no mundo. Não dá certo. Por que você acha que muitas pessoas vêm para a igreja, mas não permanecem na igreja? Porque essas pessoas estão se recusando a colocar uma veste nova. Totalmente. Então a pessoa ela quer viver o evangelho, mas ela quer viver o evangelho pela metade. Então nós temos, por exemplo, muitas pessoas, não é uma crítica a você que está nos ouvindo se você porventura não se batizou, mas por exemplo, muitas pessoas estão há muitos anos na igreja, mas ainda não se batizaram. Por quê? Por que ela não quer tomar esse passo? Porque o batismo ela entendeu que é morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Ixi, isso é muito sério, hein? Melhor esperar mais um pouco. Porque ela quer continuar pegando e vivendo com uma roupa velha e pegando alguns aspectos do evangelho, algumas partes do evangelho para tapar algum buraco. Ela quer continuar namorando com Jesus, mas não quer casar. É difícil, hein? Olha um outro exemplo. Esse do casamento é legal. A pessoa quer ficar casada com o mundo e final de semana quer ter um lance com Jesus. Entendeu? Não dá, irmão. Você vai ter que morrer pro mundo para casar com Cristo. Porque enquanto você não morrer pro mundo, creia, o mundo é o seu marido, é o seu esposo. Você só sai desse casamento com a morte. Meu Deus. É o que o apóstolo Paulo fala. É sério isso? O apóstolo Paulo fala, você está casado com o mundo, por isso você não vence o pecado. Se você quer vencer o pecado, tem que morrer pro mundo. É divórcio, tem que... Não existe divórcio, tem que matar mesmo. Tem que matar, tem que morrer. Deus. Matar não, tem que morrer, né? Então você vai morrer aonde? Pelo batismo. Sepultados com ele no batismo. Então o batismo nós morremos com o mundo e ressuscitamos com Cristo. Agora que você passou por um processo de morte e ressurreição, você está livre para casar com um novo marido, que é quem? Cristo. Então não tem como ficar aí num relacionamento casado com o mundo, querendo tirar uma lasquinha com Jesus no final de semana. Meu Deus, só no domingo? Só no domingo, né? Porque isso é o quê? É querer viver com a roupa velha, colocando o remendo de pano novo. Agora não tem mais nem o culto de domingo. Lá na igreja não tem mais nem... Calma, carinha, calma. Vai devagar, não precisa falar assim. Brincadeiras à parte, irmãos, é o que a gente vê. Olha uma outra comparação, trazendo uma aplicação para a nossa vida. O Mordacinho falou que tem um amigo assim. Meu Deus! Eu também tenho, Mordacinho. Mas olha lá, vamos orar por eles. Olha só,
Tem muitas pessoas que falam o quê? Trazendo mais uma aplicação. Eu estou com, por exemplo, uma crise numa área emocional. Então eu venho para Jesus porque eu quero que Jesus cura a minha área emocional. Todavia, eu continuo sendo avarento porque eu não quero que Jesus toque na minha área financeira. Eu continuo, por exemplo, vivendo uma vida de pecado ou uma vida de desonestidade porque eu não quero que Jesus toque em outras áreas da minha vida. Quer que o Senhor faz algo parcial. É o que a parábola diz. Literalmente, você quer pegar um pano, um pedaço de pano para tapar os buracos da sua roupa. E não funciona assim. Vou ter que confessar para vocês, eu já vivi dessa forma. Eu já vivi com a veste velha com um pedacinho de remendo novo. Não funciona. Não funcionou. Não funciona. Era uma vida de sofrimento. Não funciona. Não funcionava, não deu certo. E eu ia no culto de domingo, e o Senhor restaura e tal, mas dava o meio da semana de novo. E aquela vida difícil, até que tive que me posicionar para morrer pro mundo e ter uma vida com ter um Cristo. Relacionamento com Ele. Daí deu certo. Então, se você está em Cristo, você está em Cristo. A Bíblia vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, não tem como colocar remendo de pano, remendo novo em roupa velha. O Senhor Jesus também vai dizer que não tem como misturar a lei com a graça. Então, quando Jesus veio aqui sobre a terra, o sistema vigente era o que? Era a lei mosaica. Amém? O Antigo Testamento que vigorava era a lei de Moisés. Era a lei. Tem como misturar a graça com a lei? Eu querer continuar vivendo pela lei com alguns aspectos da graça? Não tem. Não. A lei traz um peso muito grande sobre nós, porque nós não conseguimos vencer a lei, cumprir a lei. Isso aí eu tenho visto ainda mais. O que acontece? Muitas pessoas elas vêm para Cristo pela graça. Sim. Eles aceitaram a Jesus porque creram, reconheceram que são pecadores e precisam de um Salvador. Todavia, isso acaba ficando como um pano novo. Por quê? Porque ele não quer tirar a lei do coração. Ou seja, para todos os outros aspectos da vida dele, ele aplica a lei. Então ele é alguém crítico, alguém extremamente rápido em julgar, cobra demais, muito, às vezes falta aquele tato, aquele amor, aquela empatia com o próximo. Por quê? Porque ele está vivendo na lei. E quer que as pessoas vivam na lei. O pior é isso, quem vive na lei sempre quer que as pessoas que estão à volta também vivam pela lei. Mas que é Bíblia também, né? Quem vive na lei vai perseguir quem vive na graça. É verdade. Vemos vários exemplos, né? Olha lá, versículo... Anotou então aí a questão da roupa velha, irmão? Porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Então não tem como ter mistura. Você tem que ter Cristo. Se despoje do velho homem. Se livre do velho homem. Se livre dos velhos hábitos, dos velhos costumes. Amém? E se revista de Cristo. Amém. Cristo é a sua nova veste. Não misture lei com a graça. As vestes da lei eram, vamos dizer assim, as vestes de João Batista, porque João Batista ainda estava na lei. Mas as vestes de Cristo são vestes de graça. Amém? Então, as suas novas vestes de Cristo tem que ter a questão assim, não mistura a lei com a graça. E também não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Amém? Ou você serve ao mundo. Amém? O Gui comentou conosco aí que o apóstolo Paulo ficou indignado com os Gálatas nessa questão de misturar a lei com a graça. Nossa, ele fez uma exortação muito dura aos irmãos das igrejas da Galácia, da região da Galácia, porque eles estavam querendo fazer o quê? Eles estavam querendo pegar as novas vestes do Evangelho, retalhar ela em outras parábolas e usar de remendo para aqueles que queriam viver na lei. Não, não é assim que funciona. Amém, irmão? Amém. O que você tem que fazer? Sua atitude agora? Orar, clamar pelo Espírito Santo e verificar se tem alguma área na sua vida que você tem vivido como uma prática velha, como uma prática do mundo, e pedir para o Senhor te colocar vestes novas. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 17. Versículo 17 diz assim: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam.
O vinho aqui, irmão, o vinho nessas parábolas, o vinho em muitos aspectos da Bíblia, ele vai remeter ao Espírito Santo. Ele vai remeter às novas revelações da graça, da dispensação da graça, as revelações do Espírito Santo à igreja. Coloque entre parênteses, faz essa anotação. Coloque entre parênteses também na sua Bíblia, odres, a palavra odres. O que era um odre, irmão? Um odre era uma bolsa de couro e eles usavam naquela época para armazenar vinho. Outras bebidas também, mas em especial o vinho. Era uma bolsa de couro e quando você colocava sobre essa bolsa, dentro dessa bolsa, o vinho novo ele passa por um processo de fermentação, ou seja, ele dilata. Amém? Então você colocava esse vinho novo na bolsa, no odre. O odre era uma bolsa de couro nova. Então quando o vinho fermentava, ele dilatava, o couro tem essa propriedade, o couro também se dilata. Então o odre novo, ele acompanhava o processo de fermentação do vinho. Amém? Ele acompanhava o processo de fermentação do vinho e ele segurava o vinho ali dentro. Então ele expandia e chegava até o limite. Até o limite. Só que o que acontece? O que Jesus está falando aqui? Se você pegar o vinho novo e colocar em um odre velho, pensa comigo. Né? Odre, nós estamos falando dos odres, amém, irmã? Irmã Renata. A parábola fala dos odres, não é do vaso agora. Né? Odres novos. Se você pegar o vinho novo e colocar esse vinho novo dentro de um odre velho, pensa comigo, esse odre já foi usado. Ele já expandiu até o limite. Não cabe mais. Se eu colocar, vai fermentar e vai estourar. Vai romper. E vai romper. O que o Senhor Jesus está falando? Você precisa renovar o seu entendimento para receber o novo de Deus. Glória a Deus. Se você quer aprender e ter mais revelações do Espírito Santo, você precisa, lembra que no contexto Jesus está falando aqui na época da lei, você precisa se esvaziar da lei, da justiça própria, porque isso aí é um odre velho, não tem como o Senhor misturar uma coisa com a outra. Amém? Você precisa renovar o seu entendimento para poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse texto está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que tremendo. Então o que acontece? Se você não mudar o seu entendimento, se você não mudar às vezes as suas crenças, a sua mentalidade, tudo aquilo que o Senhor derramar sobre a sua vida vai se perder. Irmãos, o que eu tenho observado em muitos lugares, na vida de muitas pessoas, é que não faltaram muitas vezes ensino, não faltou oração sobre elas, não faltou nada disso. Sabe o que faltou? Faltou essas pessoas renovarem o entendimento, porque tudo aquilo que elas receberam acabou se perdendo. Elas quiseram colocar as novas revelações do Espírito Santo em conceitos errados, em entendimentos e mentalidade errada da lei, da antiga aliança. Amém? Por exemplo, você estava ouvindo sobre as parábolas, sobre o reino, sobre a necessidade de orar, sobre tudo isso. Se você pegar essa informação e continuar debaixo de um jugo desigual, de uma mentalidade errada, vai assim, legal, não pode parar de orar, né? Mas eu vou continuar fazendo do jeito que eu faço. Não vai ter? Não vai acontecer nada. Tem uma historinha que eu sempre gosto de contar de um pescador. Um pescador, ele falou assim, hoje eu tô com descanso, tenho um dia livre, então eu vou fazer o que eu gosto, eu vou pescar. E ele pegou o seu material de pesca e foi. E ele chegou ali naquele rio e ele começou a pescar. Só que ele não pescava nada, Gabriel, nada. E aquilo, quando você não pesca, o que você começa a fazer? Olhar para o lado. Então ele começou a olhar. E ele percebeu que tinha um homem que estava pescando um pouco à frente. E ele começou a acompanhar a pescaria daquele homem, porque ele não estava pescando nada. E aquele homem que estava pescando um pouco adiante, pegou um grande peixe. Ele pegou um grande peixe e quando ele puxou aquele grande peixe, ele ficou um tanto entristecido. Não acredito. Pegar um peixe grande não é uma coisa boa? Com certeza. Mas ele ficou muito entristecido. E ele soltou aquele peixe grande. E ele continuou pescando. E quando ele puxa, vem um lambari. Quem já viu um lambari é um peixe bem pequenininho.
E ele ficou numa alegria, Gabriel. E ele pulava porque tinha pescado um lambari. Ele tirou da linha e guardou. E ele continuou pescando, pescou outro peixe grande e ficou entristecido. E aquilo ali foi ocorrendo. O peixe grande ele devolvia, o peixe pequeno ele pegava e guardava para levar para casa. Ela não estava muito bem não, hein? Então, aquele pescador que estava ali observando ficou um tanto indignado com aquela situação. Ficou curioso. E ele chegou perto daquele pescador e falou assim, olha, eu não estou pescando nada. E eu comecei a observar a sua pescaria. E eu vejo que toda vez que você pega um peixe grande, você coloca de novo no rio e fica triste. Mas quando você pega um peixe pequeno, você fica muito feliz e coloca dentro da sua caixa para levar para casa. Por que isso? E ele respondeu. Ele falou assim, sabe por que eu devolvo o peixe grande e fico entristecido? Porque a minha frigideira é pequena, só cabe peixe pequeno. Ai, não dá, né? Não acredito. Você acredita? Ele devolvia todas as frigideira é vezes pequena. o peixe grande porque não cabia dentro da frigideira dele, que era... Quantas vezes a nossa mentalidade É mais fácil assim? trocar a frigideira, né, irmãos? A gente devolve os peixes grandes que o Senhor tem nos mandado porque a nossa mentalidade às vezes é pequena. Olha só, irmãos, muitas vezes eu já vi pessoas contando isso. Um irmão me contou uma vez que ele recebeu uma promoção. Sabe o que ele fez? Ele recusou, porque ele achou que não ia conseguir desenvolver aquele trabalho. Ou às vezes quer cursar uma faculdade, mas será que eu tenho capacidade de cursar, de fazer uma faculdade, de ter um diploma? Então a pessoa vai lá e não vai se matricular, porque ela pensa, eu não vou passar, não vou conseguir. A mentalidade é pequena, então coloca de novo o peixe dentro da água. Já aconteceu com você? De receber algo grande da parte do Senhor, mas você pensar, eu não dou conta, eu vou colocar de novo dentro da água? Tem um amigo meu, eu falei com ele essa semana, inclusive. Ele não é conhecido da maioria dos irmãos, não é da igreja, mas eu conversei com ele e ele ia fazer um teste essa semana, que era um teste importante, e ele precisava fazer. Eu liguei para ele perguntar como é que foi. Falei, ei, irmão, como é que foi? Você vai fazer lá o teste? Tá preparado já? Tudo certinho? Eu te orientei. Aí ele pegou e falou assim, não, Gabriel, eu desisti, já foi já. Meu Deus. Eu falei, mas por que você não fez lá o negócio, rapaz? Você precisava, eu te ajudei, você vai conseguir. Você preenche os requisitos lá. Se não, me falaram que é difícil, que não dá certo, eu deixei quieto. Eu falei assim, mas irmão, mas o que você fez? Pequena. Vou te perguntar, responde aí, sua frigideira é grande ou pequena? A Rose falou que tem gente que não joga o peixe fora, mas corta o peixe para caber na frigideira. Também. É ruim também, né, irmão? Você vai perder metade do peixe para jogar fora. Melhor trocar a frigideira. Vamos trocar a frigideira. Renove o seu entendimento, mude a sua mentalidade. Um Deus grande e honrado com pedidos grandes. Aqui o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, fala assim que nós temos que renovar o nosso entendimento não de acordo com o mundo. Porque o mundo fala isso. Você não tem capacidade, você não vai conseguir, não vai dar certo. O mundo prega individualismo, mas não, a palavra de Deus fala, renova o seu entendimento, não de acordo com o mundo, mas de acordo com a minha palavra. E nós somos o quê? O que a Bíblia fala sobre nós? Que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Não, você é abençoado, você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é o que a sociedade diz que você é, o que o mundo diz que você é, e você não é muitas vezes aquilo que os seus pensamentos dizem que você é. Verdade. Você é e você pode aquilo que a Bíblia diz que você é e aquilo que a Bíblia diz que você pode. E, irmão, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você pode muito mais do que você imagina. Você tem um poder e um potencial dentro de você que se você soubesse, nada ia te segurar. Verdade. Será o que está nos travando aí, né, Célia? Em nome de Jesus, nós vamos deixar isso que está nos travando para entrar nesse sobrenatural de Amém. Deus, porque acabou o tempo de frigideira pequena. Agora, em nome de Jesus, o Senhor vai alargar o nosso caminho. O Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sobre um lugar espaçoso, e é isso que eu quero da parte de Deus, Gabriel. Ontem nós terminamos Amém. a nossa live e eu orei com o Gabriel e eu falei, Senhor, em nome de Jesus, está aqui as nossas vidas, está aqui a minha casa, eu e meu esposo. Nos leva para um lugar espaçoso no Senhor. Chega de lugar de sofrimento, chega de lugar apertado, lugar que tem nos segurado em todas as áreas, financeiramente, né? Em todas as áreas. Nós queremos romper em Deus, na área ministerial, nos leva a viver a tua vontade. Amém, é verdade. A irmã Gilda, como ela comentou, é interessante aí.
trocar a frigideira e a cozinha toda. Aí é visão, hein, irmã? Ô, Gilda, você tá com mais fé que eu. Trocar a cozinha. É isso mesmo. Então, irmão, renove o seu entendimento, sabe? Um testemunho pessoal. Eu me lembro quando eu comecei na minha profissão, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, uns 8 anos atrás, Deus começou a mandar bastante coisa pra mim. E coisas que eu nunca tinha feito, eu era recém-formado. E eu era transparente, eu falava assim pra pessoa: olha, meu amigo, eu me formei agora, né? Eu não fiz nenhum caso como o seu, mas eu consigo. Você me dá um tempo que eu vou fazer pra você. Eu era transparente. E mais ousado. Falei assim, ó, não tinha vergonha de falar não, mas assim, ó, você vai ter que me dar um tempo. O seu caso pra mim é novo, sou novo também na profissão, mas fica tranquilo, que eu vou conseguir te ajudar, porque eu consigo. Me dá um tempinho aí que já eu venho com a resposta e eu vou fazer pra você e Deus vai abençoar. Irmãos, renova o seu entendimento, vai pra cima. Amém? O vinho também representa a unção de Deus. Já pra gente caminhar aí pro nosso fim da nossa live, tem mais coisa nessa parábola para nós ainda. O vinho representa a unção de Deus. E olha que coisa interessante. Falamos do Espírito Santo, também vai apontar para a unção de Deus sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes você recebe uma palavra, uma unção nova, uma capacitação para uma obra específica para fazer para Deus. E muitas vezes isso aí a pessoa não consegue desenvolver e aplicar. Por quê? Porque ela não armazenou bem essa unção. Ou seja, você recebeu da parte de Deus algo, mas você não desenvolveu, você não segurou aquilo para você, você não reteve. E aí você perde, pelos motivos que nós já falamos, questão do entendimento. Mas se você conseguir reter aquilo que Deus tem te dado, a unção que Deus derramou sobre você como um odre, como templo, essa unção vai permanecer em você. E olha só que interessante, o vinho, quanto mais velho ele vai ficar, melhor ele é. Glória a Deus. Amém? Então a Bíblia vai dizer que o vinho velho é melhor que o novo. E que se alguém tomar o velho, não vai querer mais saber do novo não, porque o velho é melhor. Sabe o que quer dizer com isso para você? Toda palavra que Deus derramar sobre a sua vida, vai armazenando. Deixa ela fermentar dentro de você. Deixa ela fazer efeito dentro de você. Não deixa ela se perder. No momento certo você vai abrir a sua boca. E todo mundo vai entender essa palavra. Todo mundo vai ser cheio do Espírito. Não vão querer saber de outra coisa. Muitas vezes a pessoa fala assim: glória a Deus, o Gabriel vai... Eu não explico toda vez, porque às vezes não dá tempo ali para você explicar sempre, né? Mas a pessoa fala assim: glória a Deus, nosso irmão está aqui, vai trazer uma palavra aí, um vinho novo da parte do Senhor para as nossas vidas. Às vezes pensa assim: na verdade não é um vinho novo não. É algo que já está É algo bem velho. Velho, porque Deus me ensinou isso há muito tempo, eu guardei dentro do meu coração e ficou borbulhando dentro de mim todo esse tempo. E agora que o Senhor me deu a oportunidade, eu vou colocar para fora. É uma delícia, né? É gostoso demais. Eu vejo assim, que tanto o vinho velho como o novo é bom. Os dois são bons. Porque o vinho ali, que é aquele que fica fermentando, queimando, é maravilhoso. E quando o Senhor derrama algo novo também... É o que eu estou dizendo assim, tudo que o Senhor derramar de novo na sua vida é excelente, é o que nós estamos falando. Amém. Mas vai ser melhor ainda se você conseguir pegar esse vinho novo, armazenar ele dentro de você, até ele fermentar. Porque o que é o fermentar aqui? Ele vai produzir fruto, ele vai crescer dentro de você, ele vai germinar dentro de você. E quando você falar, irmão, as pessoas vão amar. Você vai começar a praticar. As pessoas vão amar. Amém? Glória a Deus. Então, muitas vezes as pessoas querem ministrar algo e o público não entende. Por quê? Porque ele não deixou o vinho fermentar nele primeiro. Eu já vi muito isso. A palavra da pessoa às vezes é boa, mas ela não deixou nem fazer efeito nela ainda. Armazena dentro de você. Deixa fermentar. Segura ela aí, retém, deixa ela dilatar. E quando não caber mais, irmão, você vai colocar para fora. Glória a Deus. Abre comigo lá em Lucas capítulo 5. Isso que o Gabriel falou. Um processo de mim, é isso mesmo, Tati. É um processo de amadurecimento. Irmãos, tem um pastor que ele é uma benção. Conheço ele desde pequeno. E quando a gente ia na casa dele ou para orar com ele, eu me lembro que ele pregava sobre nós, sabe sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. E ele pregava sobre o Espírito Santo, eu me recordo dos textos que ele falava, sabe? E claro que às vezes sempre mudava, mas basicamente quando ele ia falar sobre o Espírito Santo e ministrar sobre o batismo, eram basicamente a mesma linha de raciocínio, ou seja, a palavra basicamente a mesma. O ano passado eu fui visitar ele de novo. Irmãos, eu ainda saí de lá cheio do Espírito Santo. Foi muito gostoso conversar com ele. E quando ele falou para nós sobre o Espírito Santo, ele falou a mesma coisa que ele já falava para mim desde quando eu era pequeno.
Mas foi diferente. Ele Foi estava diferente. guardando dentro dele. Foi diferente, sabe por quê? Porque a revelação que ele tem não é mais igual, não. Fermentou. Tá diferente, tá mais pesado. Não tá mais superficial. Tá cada vez mais pesado. Então, às vezes, Deus te dá uma palavra, irmão, você vai pregar ela uma vez. E você vai guardar ela no coração. Às vezes, daqui 5 anos, já aconteceu isso comigo, você vai pregar ela de novo. E aí as pessoas vão olhar para você e falar assim: nossa, Gabriel, nossa, Karina, que pregação tremenda, que pregação maravilhosa, da onde você tirou isso? Aí você vai falar assim: eu preguei essa palavra aqui já uns anos atrás. Não foi desse jeito não, não foi. Não foi mesmo, sabe por quê? Porque se você guardou essa unção dentro de você, irmão, imagina era 5 anos fermentando dentro de você. Quando você vai falar de novo, a unção que vai descer sobre o lugar é diferente. Verdade. A unção que vai sair da sua vida é diferente. Guarda o que eu estou falando, vai vir um peso de glória diferente. As pessoas vão sair dali. Se antes você tinha que falar 2 horas, você vai falar dali 15 minutos e as pessoas vão ser embriagadas pelo Espírito Santo. Eu acho interessante o apóstolo João. Ele falava sobre o quê? Sobre o amor. Sobre o amor. Só que quando ele falava sobre o amor, todos eram cheios. Imagina, ele tinha aquilo fermentando dentro dele. E estudos falam que ele falava só sobre o amor. Verdade. E ele ia pregar e começava a falar sobre o amor. E dava uma oportunidade para ele, ele falava sobre amor. E é isso que ele pregava. Era sempre a mesma palavra, mas era sempre diferente. Era sempre mais profundo. Sim. E gerava sempre nas pessoas reações diferentes. Por quê? Porque estava cada dia mais poderosa, mais madura. Amém? É tremendo. Os estudiosos dizem isso a respeito do apóstolo João. O apóstolo João foi o único apóstolo que não morreu como um mártir, né? Ele não foi assassinado, né? Como os outros demais apóstolos. Ele morreu mesmo na sua velhice, né? E dizem que na sua velhice ainda, quando ele ia pregar, a palavra era amor. Mas toda vez que ele pregava, ninguém queria que ele falasse outra coisa. Amém? Então, às vezes a pessoa fala assim: Gabriel, a minha esposa já falou isso pra mim, Gabriel, você vai pregar isso de novo? Eu falei: vou pregar de novo porque o Senhor mandou. Mas pode ficar tranquilo que vai sair diferente. Porque tá fermentando dentro de mim. Amém? Será que palavra que está fermentando aí dentro de você? Vai colocando, vai escrevendo aí pra gente. Qual é a palavra que o Senhor tem fermentado aí já faz anos ou alguns meses, que isso tem queimado dentro do seu coração? Amém. E creia, irmão. Se Deus está te dando coisas, se Deus está te confiando riquezas espirituais, como nós lemos nas parábolas dos talentos, dons espirituais, não é à toa. Talvez você não está usando, não está fazendo, não está pregando agora, mas o Senhor está te usando e o Senhor está derramando sobre a sua vida. Você tem que renovar o seu entendimento e começar a armazenar tudo isso aí. E no momento certo, você vai falar. Momento oportuno. Eu vejo assim que o Senhor nos prepara, né? Você lembra, Gabriel, que você sempre me falou que uma vez você perguntou para um pastor. Sim. O que Deus tinha reservado para você? E qual foi a resposta? Falei para ele, né? Esse pastor era uma bênção, se tornou um amigo da nossa família, né? Ele era profeta. E Deus usava ele poderosamente para profetizar na vida das pessoas. Eu falei para ele: ô profeta, pastor, ora por mim, quero saber o que Deus tem para minha vida aí e tal. Aí ele deu risada, orou e falou assim: Deus não vai te falar nada não, né? Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Amém? Olha lá, para encerrar, Lucas capítulo 5, versículo 39. Lucas capítulo 5, versículo 39. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Nós lemos a mesma parábola, só que em Lucas ela acrescenta esse versículo a mais, para dizer realmente o quê? Que se você conseguir armazenar e reter toda a unção que Deus tem derramado sobre a sua vida, vai ser poderoso quando você tiver a oportunidade de compartilhar isso com as demais pessoas. Elas vão ser cheias da unção e do poder de Deus. Glória a Deus. A Gilda está falando aí que o que tem queimado dentro dela é gratidão. Amém. Que lindo, né? Glória a Deus. É algo assim maravilhoso da parte de Deus, sermos gratos. Isso mesmo, Gilda, que o Senhor continue queimando aí dentro de você essa palavra. Deus seja louvado. Essas são as parábolas que nós estudamos hoje, né? Acabamos de estudar lá Lucas 11, falamos sobre nosso relacionamento com o Espírito Santo. Vimos a parábola do juiz iníquo, da necessidade de orar sem cessar, sem desfalecer. E agora encerramos com a parábola aí dos odres novos. Amém? Amém. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Pai, e por isso estamos alegres. Amém. Pai, rogamos, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos,
Que o Senhor abençoe, Pai, cada um dos teus filhos que estão nos assistindo. Amém. E aqueles que ainda irão nos assistir. Pai, que essa revelação das parábolas, Pai, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, porque essas parábolas são para os discípulos, Amém. São para aqueles que têm um relacionamento com o Senhor, a eles é dado conhecer os mistérios do reino. Amém. Então, Pai, que isso venha borbulhar em nossos corações. Aleluia, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas parábolas realmente possam nos fazer crescer. Amém. E nós possamos ser consolidados pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, renova, Senhor, o nosso entendimento. Que nós possamos, Pai, como odres novos, receber toda a unção, Aleluia. tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, todas as palavras que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Amém, Que nós possamos reter tudo isso. Que nós possamos conservar tudo isso. Amém. E deixar fermentar dentro de nós. E quando nós estivermos maduros o suficiente, que o Senhor nos permita a abençoar a vida dos teus filhos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém? a Deus. Deus seja louvado. Que delícia estudar a palavra de Deus. Glória a Deus. E anotando tudo na Bíblia. Isso que é guardar, né, o alimento. Nós anotamos e no Amém. momento oportuno o Senhor irá nos Glória a usar Deus. com essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe de forma poderosa em nome de Jesus. Foi um prazer e uma alegria estar com vocês aí Amém. no dia de hoje novamente. E amanhã nós voltamos no mesmo horário às 21 horas com mais uma live sobre as parábolas da Bíblia. Amém. Glória a Deus, que você esteja absorvendo tudo aí que está sendo ministrado, que o Espírito Santo de Deus venha nos encher nesses dias e que nós venhamos aí liberar a unção do Espírito sobre a vida de muitos. O Senhor quer nos usar nesses dias. É nesses momentos que o Senhor quer nos usar com palavra de ousadia. É nesse momento que o Senhor quer nos encher com o Espírito. E nós somos gratos por isso. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos. Amém.